família, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 3, então corre lá, pega o seu livro, abre no capítulo 3, certo? O livro de geografia, para a gente trabalhar um assunto desde 1500 até hoje. Você sabe que assunto é esse? Vou te dar umas dicas. Negros, brancos, europeus, indígenas, amarelos, pardos, malucos. Você sabe qual é o tema de hoje? População brasileira! O povo do Brasil, né, a população brasileira, ela é formada pela mistura aí de 3 tipos étnicos básicos, certo? Que é o quê? O indígena, o europeu e o africano, certo? Essa intensa miscigenação, que é o quê? A mistura de raças, certo? O cruzamento entre essas etnias, né, originou o quê? Os mestiços ou pardos, que são os seguintes: mulato, certo? Que é a mistura do europeu, né, branco com o africano, certo? Também temos o que? Temos o mameluco, que é o cruzamento entre o branco e o indígena, e nós temos também o cafuso, que é a mistura, o cruzamento entre o negro e o indígena. E assim, né, forma o menor grupo, o grupo dos cafusos. E o grupo que mais tem, né, que forma o maior número, ou o número mais grande de povos, é o mulato, que é a mistura do branco com o negro. Então, aí está a formação do povo brasileiro. Para entender a formação da população brasileira, a gente precisa estar ligado aí em um dos grandes acontecimentos da história. Foi o quê? O período das grandes descobertas, o período das grandes navegações, foca aqui em mim, com o Cristóvão Colombo, certo? E com o Pedro Álvares Cabral, que veio com a sua nau a vir descobrir as terras brasileiras. Então a gente já observa aí que essa população brasileira ela começou a ser formada a partir de 1500, né, onde foi se intensificando, onde a densidade demográfica ela chegou a cerca de 17 milhões de habitantes. Por quê? Aqui já existiam os habitantes, aqui já existiam os nativos, que é chamado aí de aborígenes, ou também chamados de nativos, ou chamados de índios, né, como foi comumente chamado por Cristóvão Colombo, que achava que tinha chegado às Índias, então resolveu, né, colocar aí o nome desses habitantes que eles encontravam em toda a América de índios, ou ameríndios, ou aborígenes. Então a gente vai ter aí uma variação um pouco sobre esses habitantes naturais dessa região onde nós habitamos, onde veio convencionar se chamar Brasil, certo? Então a gente tem aí cerca, nesse exato momento, quando os portugueses chegaram, a gente tem cerca de 5 a 6 milhões de índios vivendo no território brasileiro. Então a gente meio que observa que não existiu uma descoberta, né? Os portugueses não descobriram, eles exploraram, invadiram e saquearam o nosso Brasil, por que não? Percebe sim uma exploração, uma dominação, um rígido controle sobre os habitantes que aqui povoavam o Brasil, que foi chamado, como eu falei anteriormente, de índios. Então a gente percebe uma dominação muito grande. A gente percebe um controle muito rígido sobre os nativos aqui no Brasil. A gente percebe a exploração e o domínio dos europeus, dos portugueses sobre as nossas terras brasileiras. Os caras chegaram e levaram o nosso ouro, levaram os metais preciosos, saquearam, devastaram o pau-brasil, que foi um dos primeiros recursos explorados pelos europeus, pelos portugueses, foi o pau-brasil, né? Chegou até a ficar extinto o pau-brasil. Então não é de uma forma benéfica, mas infelizmente foi por conta desse desbravamento, dessa mata que foi o Brasil, né? Dessas terras não colonizadas, não povoadas por brancos, por civilizados. Então a gente observa que foi graças a isso que a gente tem hoje o que nós temos, né? Que é a formação de todo um povo brasileiro. Então os brancos, eles chegaram na base da dominação, na base da exploração. Os índios foram escravizados pelos brancos. Imagine só um povo chegando em os seus territórios, onde você vive totalmente tranquilo, totalmente bem, vivendo dos recursos naturais, da caça, da pesca, da coleta de vegetais,
e de repente o branco colonizador, né, o conquistadores de novas terras, chega com o intuito de conquistar novas terras, com o intuito de levar a fé católica, certo, para determinadas regiões onde não tinha sido descoberta ainda. Então eles vieram com o intuito, com um objetivo. O objetivo era de dominação e exploração, de catequização. Era o anseio da coroa portuguesa de conquistar essas terras, de trazer esses ouros, essas pedras preciosas, essas especiarias no comércio, para movimentar o comércio em troca de dinheiro, em troca de ouro, né? Em troca de status e poder econômico, certo, pessoal? Então a primeira etapa da formação é essa, a exploração dessas terras recém-descobertas, fazendo dessa forma o branco, o indígena de escravo, certo? Com o pau-brasil, né? E eles não suportaram muito, aí chegou o segundo povo, a segunda etnia aqui no Brasil. Os brancos, eles viram que os índios, eles conheciam o território brasileiro. Cara, os índios, eles viviam aqui. Eles sabiam exatamente onde estava qualquer coisa aqui nas terras brasileiras. Eles conheciam as matas. Eles eram depois foram chamados de negros da terra, né? Então, eles fugiam com facilidade das mãos dos brancos. Eles fugiam com facilidade porque eles conheciam o território. Já o branco português, ele não sabia sair dali, se perderia na mata. Ele não conhecia o espaço geográfico até então descoberto. Então foi muito fácil nesse processo para os indígenas, apesar de quase eles terem sido exterminados, né? Aconteceu praticamente um genocídio, cerca de 2 milhões de índios morreram no primeiro contato com os brancos. Então não foi algo pacífico a princípio, né? Houve muitas guerras, houve muito confronto dos indígenas com os brancos, certo? Então por isso eles dominavam com mais veemência, dominavam esses índios com mais, digamos, com mais brutalidade, com mais força, né? Então os índios conseguiam se livrar dos portugueses muito facilmente, se caso eles se livrassem das cadeias, das algemas, das prisões. Então foram aí os brancos portugueses tiveram bastante dor de cabeça com os índios. Então eles fizeram o favor de trazer, né, os negros, esses negros que foram introduzidos aqui a partir do tráfico negreiro, né, do navio negreiro, em péssimas condições, certo, pessoal? Muitos negros não aguentavam chegar, não resistiam chegar até aqui no Brasil, eles eram mortos, certo? Eram presos, acorrentados em pequenas, como é que eu posso dizer, em pequenas cadeias, quando eles eram mortos porque não conseguiam resistir à fome, resistir à sede, ao mau cheiro, porque eles defecavam, faziam suas necessidades fisiológicas ali mesmo, naquele porão daquele navio. Então eles não resistiam, sofriam de muitas doenças e, enfim, eram jogados, certo, ao mar. Muitos e muitos negros foram mortos e jogados ao mar nesse tempo, certo, dos tráficos, né, de negros aqui da África para o Brasil. Esses negros, eles entraram aqui por conta da produção açucareira, certo, pessoal? Então a gente data aí de 1550 a 1850, cerca de 4 milhões de negros foram introduzidos aqui no Brasil para a mão de obra escrava. E olha, em péssimas condições de trabalho. A gente já sabe bem a dolorosa história, mas é um povo guerreiro, um povo que resistiu, um povo que contribuiu e contribui para a formação, certo, cultural, para a formação da população brasileira. Então a gente tem uma diversidade cultural, a gente tem uma nação pluriétnica justamente por conta da contribuição tanto dos índios quanto dos negros e quanto dos outros povos que foram vindo para o Brasil, né? Como os asiáticos, né? Como os italianos que chegaram aqui também, como também do próprio europeu, do próprio branco, né? Enfim, as principais culturas que serviram e contribuíram para a formação cultural brasileira foram as culturas bantas e sudanesas. Essas culturas geralmente
essas culturas eram hoje vindas de hoje, onde é a Gana, Costa do Marfim, Serra da Leoa, também Angola, Moçambique. Então muitos dos negros foram trazidos dessas partes daí da África até para nós, né, para cá para o Brasil, para o trabalho escravo. Só lembrando que os negros sempre lutaram, certo, pessoal, contra a escravidão. Eles não aceitaram de bom grado a escravidão, certo? Certo? E culturais, muitos deles não falavam a mesma língua. Era assim que eles faziam, pegavam os negros de várias nações, de várias etnias, eles juntavam esses negros, e os brancos, os senhores donos de engenhos, donos das fazendas, eles não compravam os negros que fossem família ou que falassem, que fosse da mesma cultura ou da mesma linguagem, porque aí eles poderiam armar um motim, né, poderiam se rebelar contra os próprios brancos. Então eles faziam o quê? Eles faziam, digamos que eles selecionavam os negros de acordo com as diferentes etnias. Essa era uma das estratégias do branco, para não ter tanta dor de cabeça com os negros como tiveram com os índios, né? Então eles foram realmente, lutaram contra essa escravidão aqui, certo? Como foi que se deu o crescimento natural dessa população brasileira? Então eu trouxe para vocês aqui um gráfico, né? Esse gráfico, ele vai tentar mostrar para vocês o percurso, né, do crescimento demográfico da população brasileira desde o censo de 1872 a 2000, certo? Segundo projeções do IBGE. Então aqui a gente tem um gráfico feito por mim aqui, de uma forma bem rápida, sucinta, para vocês entenderem aí em casa, certo? A gente tem aqui o ano, né, os anos iniciais, 1872 a 2000, certo? A gente tem aqui essa parte do gráfico, que é o número em milhões de habitantes, e aqui a gente tem a projeção, ou seja, o crescimento natural da população brasileira. Então, estima-se que em 1872, justamente aqui, a gente tinha, olha, basicamente 9 milhões, certo, de brasileiros. Isso de 1500 a 1872, certo? A gente tinha um pouquinho mais de 9 milhões de brasileiros. Em 1874, a população escrava chegava a 1.540.829 escravos. Então era uma grande população também. A gente tem aqui, olha, o número elevando-se, certo? Chegando aqui a 2000, certo? Em 2000 a gente tem aqui cerca de 175 milhões, ok, pessoal, de habitantes, ok, da população. Então ela vem aqui com um alto crescimento, certo? Chega aqui em 2000 com basicamente 175 milhões de habitantes. 2020 a gente tem uma projeção de 202 milhões de habitantes. Alguns livros ou algumas pesquisas chegam a 209 milhões de habitantes, tendo aí um crescimento em 2020 de 9,1% da população brasileira. Então, a gente passou por muitas transformações, certo? Que ocorreram desde o século passado, ou seja, o século XX. Então, nosso país era essencialmente agrário, por isso a maior parte da população ela vivia nos campos, certo? Enfim, eles viviam no campo. Logo, as condições de vida dessa população eram muito precárias, com dificuldades, né, médico-hospitalares, como a escassez de médicos e também de vacinas. Assim como também, gente, a falta de infraestrutura e de saneamento básico, como água encanada, esgoto, coleta de lixo, né, que atendia sempre uma pequena parte das residências. Certo? Por causa disso, morria muita gente, né, que é chamado de as taxas de mortalidade, que eram nessa época muito altas. Mas também nascia bastante pessoas, nascia bastante criança, é chamado de taxa de natalidade, certo, pessoal? 30, né, a gente tem aí um crescimento muito elevado da população. A gente passou de ser estritamente agrário para ser industrializado, onde as pessoas imigravam muito, né, do campo para a cidade, fazendo assim verdadeiros aglomeramentos nas zonas urbanas. Isso também, em 1930, houve uma maior preocupação do governo, que já em 1960 ele já estava muito preocupado com a densidade demográfica. Até porque a gente estava sendo aí um dos países
a ter muito, a ter um crescimento exagerado da população. Então, já em 1960, a gente já tinha o governo fazendo campanhas e mais campanhas de prevenção, né, para diminuir a taxa de natalidade. Porque senão, com uma taxa de natalidade, isso acabaria em um grande colapso demográfico. Ou seja, muita gente, um tumultuado de pessoas e morrendo, nascendo, e as pessoas cada vez mais pobres e miseráveis, sem empregos e sem nenhuma renda ou moradia, certo? Então ele já passou, o governo já tinha essa preocupação com esse crescimento que estava gigante aí a partir da década de 60. Então tudo começou a mudar justamente, pessoal, com esse processo de industrialização e urbanização, né? Que houve o quê? Uma melhoria nos padrões, certo? De vida, já que os serviços eram oferecidos mais, digamos, com mais frequência para a população. Ou seja, tinha mais saneamento básico, mais infraestrutura, tinham esgoto, coleta de lixo. Então isso fez com que as crianças adoecessem menos, né? Houve também digamos, acessibilidade ao hospital, aos medicamentos. Antes não era assim, antes morria muita criança, né, por conta de doenças, por não ter essa assistência médica hospitalar. Então a gente vê que aí, certo, a partir de 1930, depois da urbanização, do processo de urbanização, as pessoas geralmente, né, elas viviam mais, né, e aí os indicadores sociais brasileiros, eles começaram também a aumentar justamente por conta dessa urbanização. É isso, esse foi o nosso conteúdo, foi assim que se formou a população brasileira e foi assim que houve um crescimento da nossa população, onde nós chegamos aí em 2020 a 202 milhões, alguns dizem 209 milhões, certo? Pessoal, para não ficar só nas minhas palavras, logicamente, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês do livro, do capítulo de vocês, certo? Capítulo 3. A agenda é essa daqui, ó, linda e maravilhosa. Página 36 a 39, vocês farão aí na casa de vocês, certo? Caprichem, pesquisem, deixem de preguiça, estudem nessa quarentena, pessoal. Eu sei que não tá fácil, mas a gente vai conseguir sair dessa, porque nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. E todos nós, juntos e unidos, nós faremos a diferença, certo? Esse é o momento da gente ficar mais isolado, mais pensativo, reflexivo. Leia, faça suas atividades, tentem assistir vídeos do YouTube com aulas, certo? Pessoal, assista nossas aulas também, né? As aulas, próxima semana a gente vai estar de novo trazendo vídeos para vocês. E eu estou com muita saudade de vocês, muita mesmo, certo, pessoal? Saudade de cada um de vocês aí do 6º ano. A tia Jai ama muito vocês estão no nosso coração, e força, muita força e muito ânimo que nós vamos sair dessa, tá bom? Brevemente eu vou estar juntinho de vocês, certo? Beijo!